Eu ouvi falar uma vez de novo, e de novo aqui, fontes Facebook, né, Zap Zap, né? Voz da minha cabeça aqui. De que quando a gente é criança, a gente tem uma percepção de cores, de coisas, até mesmo criativamente falando. Eu já dei aula de teatro para crianças. Eu percebi assim, que quanto mais novas as crianças que eu dava aula, era mais fácil de Isso. dirigi-las do que quanto mais velhas. Porque o criativo era muito mais fácil de trabalhar com uma criança de 6, 7 anos do que com uma de 13, 14. E dizem que quando você tá no uso de um psicodélico, de uma droga dessa, você meio que volta a ter uma percepção tal qual uma criança. É isso aí. É mais ou menos isso? Rede neural padrão rebaixada. Então, a criança tem pouco controle, tem pouca censura, tem pouco não na cabeça. Tudo pode, tudo é mágico, tudo é possível. Sair voando, tirar uma espada de luz e decapitar a cabeça daquele lazarento que não me passou a bola, aquilo é um segundo para uma criança, porque ela não tem essa censura. Então, disse de Michelangelo que Michelangelo tinha a ver com a resposta. Ele olhava para um bloco de pedra e ficava olhando aquilo assim horas. E ali naquele bloco de pedra ele via toda a escultura pronta. Aí, quando a escultura estava pronta em todos os seus detalhes, o que ele fazia? Ele ia se ocupar em tirar tudo aquilo que não era escultura. Uhum. Isso Mágico. é muito louco. Isso é muito louco. Então, a criatividade é isso. Não é despertar a criatividade, porque isso a gente já tem prontinho dentro de nós. É tirar aquilo que inibe a nossa criatividade. Aí entra a magia do psicodélico. Ela tira a inibição e aquilo aparece com mais espontaneidade. E eu consigo transferir isso também, né? Porque eu vejo, por exemplo, esse trabalho de autores que falam, cara, eu tive uma viagem uma vez e comecei a compor em cima dessa viagem, né? Você acha quase uma memória que você traz, né, Isso. disso. E quando a gente fala em medicina psicodélica, a gente fala em TAP, que é terapia assistida com psicodélico. É a forma de utilizar essa substância terapeuticamente Aham. para cura. Então, ela tem 3 fases. A preparação, que é informar a pessoa que de repente ela vai passar por um trânsito e não vai ficar acompanhando um unicórnio colorido que voou. Legal, beleza, tal, valeu unicórnio. Depois eu vejo isso. Agora eu vou mergulhar no meu propósito, que é em busca da cura, daquilo que eu quero. Então a fase de preparação é definir qual é o propósito que a pessoa quer, né? E é ali que vamos trabalhar. Então vai usar essa substância com esse destino. E aí é preparada para não se desviar, trabalhar com a respiração. Aí vem a segunda fase, que é a condução. Está num ambiente protegido e ali com músicas escolhidas e dependendo do propósito, tem todo um aparato. Muito bem, a condução da pessoa vai vivenciar tudo aquilo. Aí vem a terceira fase, que é a integração. É integrar aquela experiência na vida dela para que aquilo seja uma coisa útil e curativa. Deve ter uma conexão muito forte com o psicodrama também, né? Depende, isso pode ser utilizado. A preparação vai depender muito do recurso do terapeuta. Ele vai ser um especialista em medicina psicodélica, mas ele tem uma bagagem de psicoterapia que ele vai utilizar. Eu, como fui um psicodramatista, é muito rico técnicas de psicodrama. Agora, é muito interessante de que o espetáculo todo não é nem na preparação, nem na integração. É durante a experiência. Porque o psicodrama acontece de dentro para fora. Eu vou contar um caso emblemático, que foi uma das coisas que, quando eu estava estudando isso, eu já conhecia a ayahuasca desde sempre, sei lá, né? Desde sempre, exagero, mas tem mais de 40 anos, né, que eu conheço. Então eu já conhecia, e por isso me atraía com a medicina psicodélica e estava lendo sobre a psilocibina. Isso na minha primeira Covid. Eu peguei 3, Meu Deus. eu peguei na primeira, que eu fiquei mais malzão, fiquei muito tempo de repouso. Aí estava lendo, eu vi um caso muito bonito, que era um caso americano, de uma moça americana, que tinha sido abusada sexualmente quando criança, de maneira contumaz.
Durante muitos anos ela foi abusada, e do pior abuso que tem, que é aquele abuso carinhoso, entre aspas, sem violência, entre aspas, que é abusado por um pai, um avô, um tio, que era muito criança, carinho numa área super inervada, a área genital, sentia prazer. Aí tornou o caldo. Aí a culpa, quando uma mulher é estuprada, ela sente culpa, imagina quando ela sente prazer. O caso era esse. Um caso bem grave, resumindo. Porra. Um caso. Então, e caso de abuso sexual é muito grave. É uma das coisas que judia muito a psique de uma pessoa. Bom, o caso era esse. Numa única sessão, Ed, uma única sessão de psilocibina, essa mulher foi ao fato raiz, o estupro ali, como a coisa aconteceu, tinha sido preparada para isso, a preparação, foi ao fato, reviu toda a cena e, por conta da neurogênese e por conta, muito provavelmente, de um alto nível de serotonina, teve uma intuição do que o seu abusador tinha sido também uma criança abusada. E naquele momento, aquele estado expandido de consciência, empaticamente, amorosamente, ela perdoou o seu abusador. E naquele momento mágico que ela compreendeu, e compreendeu na mira, porque nem toda criança abusada vai se tornar um abusador ou uma abusadora. Mas todo abusador ou abusadora pode saber, lá no seu currículo, foi uma criança abusada. E ela empaticamente percebeu isso. E conseguiu perdoar o seu algoz. Naquele momento, esse gesto de perdão imediatamente fez com que ela se livrasse, não só, né, se desculpou o seu algoz, livrasse de toda a culpa, de todo o problema, e tudo foi embora numa única sessão. Vamos ver aqui ó, se eu consigo, se eu estou entendendo um pouco de tudo isso. Então, basicamente, uma coisa que seria um processo longo, talvez de descoberta, sessões, que a pessoa estaria trabalhando para um sistema meio travado de pensamento, que é o modo como a gente trabalha. Quando a gente coloca uma substância, ela solta essa trava, né? E ela tem um novo jeito de perceber aquilo sem passar pelos vieses que ela tem num dia a dia, numa percepção sóbria. Só que dentro de um cenário amoroso, de compreensão, de integração. Perfeito. Então é como se eu pudesse perceber um trauma, uma dor, uma situação, só que de um outro ponto de vista, ainda dentro de mim, assim. Exatamente. Recontextualizar aquele fato, entender de outro ângulo e se libertar de uma dor, de uma prisão, de uma vingança, de um ódio, de tantos sentimentos que só causaram doença até então. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Wilson Gonzaga. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você vai gostar e aproveita para se inscrever no canal. Valeu!